Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Eu queria louvar a Deus, agradecer a Deus a oportunidade, ao pastor Rogério pela confiança e à igreja que está nos recebendo. Deus abençoe. Agradeço de coração pela oportunidade. Tivemos aqui o ano retrasado, salvo a memória, e o Paulo André é um sobrinho e obreiro lá da nossa igreja que sempre me acompanha. Eu louvo a Deus pela vida dele. Deus abençoe, filho. Irmãos, eu falei para o pastor, depois de alguns comentários, que eu estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Um leão amedrontado, né? É uma responsabilidade estar pregando. E quando a gente está no recinto onde tem vários pastores, vários obreiros, a gente se sente trêmulo. E nessa manhã, como leão, eu não posso rugir. Mas eu posso dizer que ainda bem que tem profeta em nosso meio. Amém? Eu queria... eu preparei algumas coisas para meditar com vocês. E eu queria... vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Muito obrigado, meu. Eu sou obreiro há pouco tempo, 37 anos de pastorado. Eu tinha cabelo, mas e ainda bem que a força minha não estava no cabelo. A nossa força vem do Senhor. Força do cabelo, eu estava enrolado. Mas, louvado seja Deus, que quando eu me converti em tenridade, eu tinha um grande respeito, como tenho até hoje, pelos obreiros da casa de Deus e pela liderança. Então, quando eu atingi a maioridade, eu queria muito trabalhar na casa de Deus. Só que essas coisas não são fáceis. É bonito, né? Essa expressão. Obreiro, líder, pastor, por aí afora. Seja o cargo que for. Mas junto com isso, as pessoas não olham o outro lado. Muita gente quer ser obreiro. Muita gente pode ser obreiro. Mas nem todo mundo continua sendo obreiro. Com o passar dos tempos, o cansaço vem, a tristeza se manifesta, e algumas pessoas esquecem que nós precisamos passar pela escola de profetas. Repita comigo, escola de profetas. É sobre isso que eu vou meditar com vocês hoje. Mas primeiro vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15.
Quem já achou, diga amém. Diz o texto: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É muito bom ser obreiro na casa de Deus, mas com o passar do tempo, a gente percebe que algumas pessoas, elas se embaraçam com algumas coisas desta vida. Então, eu queria meditar com você sobre a escola de profetas. Está no Antigo Testamento, eu vou ler alguns versículos com vocês no decorrer da explanação. Mas eu queria que você não perdesse esse primeiro texto. Procura ser aprovado. Vamos repetir? Procura ser aprovado. Fale para a pessoa que está perto de você: procura ser aprovado. Fale para a pessoa do outro lado: procura ser aprovado. Meu irmão, tem hora que eu não sou aprovado. Tem hora que eu deixo a desejar. Sobre a abertura de aspas aqui, eu não tive tempo de mandar esse estudo na apostila que vocês estão em mãos. Amém? Irmão, tem horas que eu não sou aprovado. Esses dias eu estou indo para a igreja, e quando na frente da igreja lá é uma avenida também, e tinha uma vaga, e o sinal fechou na hora que eu cheguei. Eu estava na avenida, na hora que eu ia entrar na outra avenida, o sinal fechou. Tinha uma vaga, eu falei: é minha, é minha, é minha. E aí o sinal abriu e a vaga preencheu. Eu, miserável, endemoniado. Aí quando eu cheguei, era um dos membros da igreja. Já não fui aprovado. Tem horas que a gente esquece, irmão. Tem hora que a gente esquece que a gente está fazendo as coisas para Deus. E tem horas que a gente se esconde nas miríades das tribulações, das dificuldades, dos problemas. E a gente não pensa que a gente precisa ser aprovado. Quem é que está fazendo algum curso, está estudando? Levanta a mão, deixa eu ver. Que interessante. Você está fazendo o curso, tem que estudar, não vem com esse negócio, não, na hora certa, Deus vai me lembrar. Não adianta, meu irmão, não vai lembrar não. É você que tem que estudar, é eu, é nós. Senão tu não vai ser aprovado. A minha mãe frequentava um centro de Umbanda, e o cavalo, foi um cavalo mesmo, prometeu que no dia da prova ia me ajudar. Eu tinha que bater o pé. Eu não estudei, bati o pé, o cavalo não veio. Fiquei de cara para cima, tirei um 0. Então, quando eu cheguei na igreja, que eu me converti, a Bíblia diz que o Espírito vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar. Vai lembrar o quê? O que você leu, o que você estudou.
Senão não vai lembrar. Vai lembrar do que se você não estudou? Vai lembrar o quê? Nós precisamos ser aprovados. Então, numa madrugada dessa semana, eu já tinha preparado todo um estudo, e de repente, numa madrugada dessa semana, eu estava querendo inserir algumas coisas, e falei, Senhor, o que eu devo falar para os irmãos? Porque eu estou me sentindo numa cova, só que eu não sou o Daniel, eu sou o leão. No meio de muito Daniel. O que eu vou falar? Escola de profetas. E o Antigo Testamento mostra que tinha 4 tipos de escolas de profeta. Eu quero meditar o que aconteceu nessa escola de profetas, que tinha uma expressão, filhos de profetas, que era uma escola de profetas, que teve a cobertura espiritual de Samuel, de Elias e de Eliseu. Pensa que turma! E aí, a Bíblia vai mostrar que aconteceu algumas coisas em cada uma dessas escolas. Amém? Então, foram 4 escolas. Ramá, repita comigo, Ramá, Gibeá, Gilgal, Betel e Jericó. Eu coloquei uma a mais que justamente foi Betel. Tinha Kiriat Jearim, mas não vou meditar em muita coisa com vocês. Mas queria mostrar, irmãos, que há uma singularidade que impactava os profetas, os filhos dos profetas, ou esta escola de profetas. E eu queria que você gravasse isso. Por que existia uma escola de profetas? Para eles andarem junto com um mestre, para aprenderem. Eu louvo a vida de vocês, pela vida do mestre de vocês, o pastor Rogério. Eu até queria agradecer a Deus, porque não é sempre, e apesar de não sermos da mesma denominação, mas ele tem me ajudado quando eu peço. Eu, de vez em quando lá, pastor, falou, não, pastor, pode falar. E ele ainda bem que tem bastante cabelo. E preto ainda. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 19, verso 18, não precisa abrir, que em Ramá, a Bíblia diz que o Espírito Santo dominou os profetas. Repita comigo, dominou os profetas. E aí eu faço uma pergunta para você pensar. O que tem dominado as nossas vidas? Eu posso falar para você, quem domina a minha vida é minha mulher. Não posso contrariar ela. Mulher braba, baiana. Mas brincadeiras à parte, o Espírito Santo tem podido dominar a cada um de nós? Porque quando Ele domina, Ele se manifesta na sua vida. Ele não vai te deixar em dúvida, Ele vai te dar direção. Ele não vai te deixar vazio, Ele vai tocar na tua vida a ponto de te encher, a ponto de transbordar.
Se Ele dominar a tua vida, você não está aqui forçado, você está aqui com alegria para aprender, para testificar, para voltar para o seu lugar com força. Infelizmente, nem todo obreiro é dominado pelo Espírito Santo. Para ser dominado pelo Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e Ele nos encher. O que eu estou falando aqui você já sabe. É que nem um macarrão no domingo. Tem gente que faz sem molho. Tem gente que faz com molho. Mas tem gente que não faz com qualquer molho. Então a minha função aqui é comunicar a você algo importante, produtivo, especial, diferente, que você já sabe. Agora vai depender da forma que você vai catalisar isso para a sua vida. O importante não é se você vai rir ou se você vai chorar, é se você vai praticar aquilo que Deus vai falar com você. A Bíblia diz que lá em Ramá, essa expressão é muito forte. Os profetas estavam vindo por um caminho e o Espírito Santo dominou eles. Você já deve ter tido uma experiência dessa. Que você ia por um caminho, você escolheu fazer algo, você comprou, você identificou, você lutou para fazer algo e de repente o Espírito Santo colocou outra situação. Porque talvez você ia se prejudicar. Nesta manhã, você está numa escola de profetas. E o Espírito Santo quer te dominar, quer nos dominar. Tem horas, irmãos, que nós nos esquecemos. Que o Espírito Santo quer encontrar lugar. A Bíblia diz que ele é ciumento. Repita comigo, ciumento. Se você deixar o Espírito Santo te dominar, esta situação embaraçosa que você está na igreja, onde você está dirigindo, onde você está trabalhando, no departamento onde você está obrando, o Espírito Santo vai te capacitar, você vai vencer, vai ganhar almas, o negócio vai abençoar, o negócio vai ser diferente, mas ele tem que dominar. É bom estudar, é bom aprender, por isso a gente está numa escola aqui nessa manhã. Ainda bem que tem mestre, mas quem tem que dominar é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Saul enviou soldados para falar nessa escola de profetas, porque ele queria pegar Eliseu. E os profetas e os soldados foram dominados pelo Espírito Santo e começaram a profetizar. Meu irmão, eu não sei se você vai ser profeta. Mas nesta manhã Deus quer nos levar a nos conscientizar que nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Aquela pessoa difícil de cuidar, de trabalhar, de produzir, vai se tornar diferente se o Espírito Santo dominar. Quando eu fui chamado para ser obreiro, eu falei para algumas pessoas, eu sou muito novo ainda, eu tenho dificuldades. Aí teve um pastor que me chamou, sentou comigo e falou assim: você precisa passar pela escola de profetas.
Então, talvez o lugar onde você esteja trabalhando, o departamento, a igreja lá, a congregação onde você está atuando, talvez esteja sendo uma escola de profetas. E não é só com sabedoria, com raciocínio. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar com a gente. Que Ele vai te dar uma estratégia. Ele vai te capacitar. E o negócio vai fluir. Tem tantos métodos para trabalhar, não tem? Tem muito método. Célula, ponto de pregação, GCM, GMC, sei lá, tem tanta coisa. Com comida, sem comida. Eu não quero saber disso, irmão. Eu quero saber o seguinte: se o Espírito Santo dominar, vai fluir. A pessoa vai se converter porque é Ele que convence o pecador do seu caminho errado. Pastor, está difícil. É difícil mesmo. Mas não é impossível. A outra escola, Gibeá, fale comigo, Gibeá. 1 Samuel capítulo 10, verso 5. A Bíblia diz que um grupo de profetas estava vindo do altar. Repita comigo, vindo do altar. Que negócio é esse aí? Um falou, outro terminou, vamos todos juntos? Vindo do altar. Glória. O altar significa o lugar onde você encontra Deus. Para ser profeta, para ser obreiro, para fazer as coisas de Deus, nós precisamos de um encontro com Deus. Não é um encontro, uma estratégia para a igreja, é um encontro mesmo com Deus. Um lugar onde você sai do altar com a presença de Deus, sabendo que não existe impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Meu irmão, é muito bom ter experiências. É muito bom ter condições. É muito bom ter ajuda. Mas se nós tivermos saindo de vez em quando do altar, saindo da presença de Deus, não é simplesmente ir no altar, é você ter um encontro com Deus. Tudo aquilo que está sendo difícil, você vai fazer com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação, e Deus vai dar resultado. Você tem ido no altar, você tem tido um encontro com Deus? Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Há um tempo atrás, eu passei por uma luta muito grande e fiquei muito angustiado. Os irmãos, tenham paciência comigo. Eu estou abrindo meu coração nessa manhã. Amém? Estava muito angustiado mesmo. E eu percebi que não era uma angústia qualquer. E além de estar entristecido, eu estava revoltado. Não aguento mais. É tribulação. Quando a gente não acalma o negócio com o dinheiro, é problema com uma pessoa. Quando não é com uma pessoa, é comigo mesmo. Eu não sei mais o que fazer. Está demais a luta. E aí, eu fui dormir na minha sala.
Eu tenho o costume de, às vezes, sair do quarto e ir para a sala, no meio da noite, no meio da madrugada. E aí eu fico lá depois da oração e acabo dormindo lá mesmo. E eu acordei, fui acordado com um barulho de asas. Você já escutou barulho de asa? Passarinho, pombo, periquito. Só que não era um barulho baixo, foi alto. Eu acordei com o coração aos trancos. Falei, eu já estou numa luta violenta e agora, o que é isso aí? E um anjo me acordou com um barulho. E quando eu dei por mim, irmãos, o anjo falou algumas coisas. E eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu pensei, meu Pai, perdoa a minha fraqueza e a minha angústia. E aí o anjo falou, você tem que entregar palavra. E o anjo sumiu, irmão, do jeito que veio, foi embora. E eu fiquei com aquilo incutido na cabeça, pensando, eu não dormi mais. Não sei se foi um sonho, se foi... me senti perdido, mas isso aconteceu. Falei, Senhor, como é que eu vou entregar a palavra? Eu estou angustiado. Vai até o altar. Quando você vai até o altar, é um significado de que você foi e teve um encontro com Deus. Meu irmão, eu posso falar qualquer coisa aqui. Sabe o que vai ser importante? Se o Espírito Santo adoçar isso e conseguir chegar no teu coração, para você ter um despertamento. E aquilo que você não fazia, você vai passar a fazer. Porque se a palavra não produz efeito, você vai sair daqui pior do que você entrou. Mas nessa manhã, nós vamos até o altar de Deus. Nesses 37 anos de ministério, eu já vi pessoas, com todas as condições possíveis, desistir. Desistir do departamento, desistir de dirigir igreja, desistir do ministério. Eu lidero um grupo de algumas igrejas. Esses dias atrás um pastor falou assim, pastor, eu não estou aguentando. Eu falei, eu também não. Vamos pular da Ponte Pênsil lá de São Vicente? Ô pastor, não estou brincando. Eu falei, eu também não. O senhor está dizendo para mim deixar tudo e fugir? Eu falei, porque eu sei que é difícil. Eu falei, essa é a solução? Não, essa não é a solução. Essa aqui é só uma brincadeira, só para você rir. O que você precisa, o que nós precisamos, é ir até o altar. Não é porque você não tem condição ou porque você tem todas as facilidades. Não é porque você não tem ninguém para ajudar ou porque tem muita gente, mas é atrapalhado. O que nós precisamos é de um encontro com Deus no seu altar. Nesta manhã, o fator importante é se nós vamos sair daqui tocados por Deus. Nos encontros de obreiros, de líderes, nos corredores, você viu o que aconteceu? Você viu o que foi falado? Essas coisas acontecem nos corredores, no elevador, no café, no almoço.
Sabe o que vai ser diferente? É se hoje nós tivermos um encontro com Deus. Não importa quanto tempo, se você tem muito ou pouco tempo no ministério, sabe o que vai ser diferente? É um encontro com Deus. Eu tive um tempo na minha vida em que eu quis entregar tudo. Eu devo ter contado isso daqui na última vez que estive aqui, já tem muito tempo, eu não vou contar tudo, só vou resumir um pouquinho. O ministério passou por uma grande mudança na época. E eu era pastor auxiliar. E eu esqueci de Jesus e comecei a olhar para as circunstâncias. Comecei a olhar para a humanidade, para o homem. Aconteceu um acidente, tive que passar por uma pequena cirurgia no pé. E aí eu fui tinha que fazer uma viagem para uma cidade, Pinda. Quem conhece Pinda? Qual o nome da cidade? Não, Pindaíba. Eu fui para Pindaíba. Sabe o que é Pindaíba? Necas Tibiribas. O calo começou a doer. Quem tem calo aí, diga amém. Meu irmão, Deus permitiu pisarem no meu calo. Se tem coisa ruim é ser pisado no calo. Negócio dando errado. Negócio ruim. Existe urucubaca no meio dos crentes? Eu não sei, irmão. Eu sei que eu estava urubacuzado. Tudo dando errado. Aí apareceu a sogra em casa. Quando a sogra aparece em casa, se segura que o pau vai quebrar. Meu filho, estou vindo aqui para fazer uma campanha de oração com as irmãs do ciclo de oração. Como é que você vai falar não para a sogra? No meio da campanha de oração, eu descobri que minha vida não estava no altar. Eu estava entristecido. Eu questionava as atitudes. Eu olhava para as teias de aranha. Já não olhava para as conversões. Já não olhava mais para os avivamentos. Já não, enfim, me tornei um questionador. Repita comigo, questionador. Aí um dia, numa madrugada, eu tive um sonho, esse foi um sonho mesmo. Eu entrei numa igreja que eu tinha pastoreado, e tinham alguns irmãos fazendo um ensaio. Eu estava do lado de fora, entrei, quando eu cheguei na soleira da porta, eu comecei a sentir a presença de Deus como fazia tempo que eu não sentia. Não parece que eu estava sonhando, parece que eu estava no real, acordado. E lá na soleira da porta, naquele lugar, naquela igreja simples, não tinha instrumento, só vocal ensaiando. Eu comecei a sentir a presença de Deus. E Deus falou comigo. A partir daquele dia, enfrentei uma luta pior do que indo para Pindaíba. Mas fui com força. Fui com garra. Sabe por quê? Porque eu tive um encontro com Deus. Deus preparou meu coração. Deus me fortaleceu. Enfrentei. E estou aqui contando testemunho para você. Vale a pena continuar trabalhando como obreiro na casa de Deus. Apesar dos pesares. Outra escola de profetas, Gilgal, que significa círculo de pedras.
Irmão, pense se você está num lugar cercado por pedras. Lugar difícil. Você já deve ter pisado em pedras. Foi em algum rio, foi em algum lugar e pisou em pedra. Foi ou não foi? É ruim ou não é? Escola de profetas, no meio das pedras, diga aleluia. É ruim falar aleluia agora, né? Só não esqueça disso. Nós precisamos ser aprovados. E é no meio das pedras que a gente é aprovado. Pastor, eu não gosto de pedra. Eu também não. Eu gosto de lançar pedra. Ô, irmão, como é bom ficar lançando pedra. Você já lançou pedra no rio? Lept, aquelas redondinhas, lept, ela vai pulando, pulando, pulando. Agora, fique no lugar da água e receba a pedra. Diga aleluia depois dessa. Aleluia. Lugar difícil. Não se forma obreiros em lugares fáceis, em lugares prontos, em lugares quaisquer. É lugar difícil. Pastor, eu estou sofrendo muito. Calma. Você não vai ficar a vida inteira nessa situação. Gilgal foi onde aconteceu a primeira Páscoa. Amém? Foi o lugar onde Deus instituiu a circuncisão. Era um lugar onde tinha uma escola de profetas. Qual o significado, qual o simbolismo disto? Se é um lugar tão difícil, é no meio das dificuldades você vai descobrir quem você é e o que você quer fazer como obreiro da igreja de Deus. Nós estamos vivendo uma ideia contemporânea de que qualquer pessoa pode ser obreiro. Me desculpe dizer isso. Infelizmente, muitos não estão nem aí. É mais fácil desistir. É mais fácil voltar atrás. É mais fácil pelo WhatsApp falar, chega, não aguento mais. Mas eu queria te lembrar que depois de todas as fases difíceis, vai vir as fases fáceis. Porque foi no deserto que Deus mandou o maná. Foi no lugar das terras difíceis que Deus produziu os melhores alimentos. Meu irmão, quando você pensar na dificuldade que você esteja passando, pense que você está passando pela escola de profetas. Quando a igreja confiou em você para você ser obreiro, para você dirigir uma igreja, para você dirigir um departamento, foi porque primeiro Deus te separou. Como diz a Bíblia, te separou do meio das manadas, para se tornar pastor, para se tornar profeta. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Mas não é difícil porque se tornou um ministério difícil. É porque as pessoas colocaram isso no coração. Não querem passar pelas pedras, não querem suportar as pedras. Eu poderia falar para você o que significa cada pedra do riacho onde você está pisando. Mas não vou me ater a isso. Só quero te falar que é no meio das pedras que Deus vai te dar resistência. Um dia de madrugada chegou uma mensagem para mim. Deus falou com uma pessoa
para ir para o lado de fora e olhar para montanhas que tinha do lado da casa. E tinha uma pedra enorme. Ele ficou olhando ali, pensando, o que será que eu tenho que fazer, né? E aí Deus falou com ele: empurra a pedra. Irmão, pensa em ficar empurrando uma pedra todo dia. Uma pedra grande. Só que a pedra não saía do lugar. E ele ia lá. Primeiro dia, segundo, terceiro, 30º. Quando já estavam 40 e tantos dias, o cidadão foi lá empurrar a pedra não saiu nem do lugar, não fez nem cosquinha. Ele voltou, dobrou o joelho e foi orar. Falou: Senhor, não consigo entender. Eu levanto de madrugada para orar, o Senhor me manda empurrar uma pedra enorme, ela não saiu do lugar. 40 e tantos dias, até quando eu vou ficar empurrando pedra? Se não está dando resultado. Deus respondeu para ele: você não está vendo o resultado, mas o teu corpo está sendo fortalecido. Teus músculos estão retendo, fortalecendo, para você ficar forte, porque a tua jornada é muito grande. Você lembra como foi os pais da igreja, os obreiros, os primeiros obreiros da igreja? O que eles enfrentaram? Hoje nós reclamamos das pessoas, das circunstâncias. Mas Paulo, um dia entrou num cesto para sair do muro, porque queriam matá-lo. Pedro foi preso e manietado. Não teve um obreiro que teve vida fácil. Não estou dizendo que é esse o ministério, mas é uma fase do ministério. Suporte as pedras. Vamos lá repetir? Suporte. Daqui a pouquinho a gente está terminando. Outra escola de profetas. 2 Reis, capítulo 2, verso 2 até o 6. A escola em Betel. Você lembra o que significa Betel? Alguém lembra aí? O que é? O que significa Betel? Casa de Deus. A circunstância dessa escola de profetas é que Deus se manifestou para os profetas através de sinais. Exemplo, Elias falou para Eliseu: estou indo para outra cidade, estou indo para outro lugar. Eliseu falou: eu vou contigo. A cada lugar que ele chegava, Deus tomava profetas e falava: o teu Senhor será tomado de ti. E Elias perguntou para ele: o que você quer? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Irmão, o que você precisa para o negócio dar certo no ministério, não é uma caixa enorme com recursos, com dinheiro, com pessoas. O que nós precisamos é de uma porção dobrada de poder sobre as nossas vidas. Elias dividiu o Rio Jordão na ida. Na volta, Eliseu jogou a capa e o Rio Jordão também se dividiu. Irmão, se Deus se manifestar através de sinais, você vai se alegrar. Vai dar fruto aquilo que você está produzindo. A glória de Deus vai abençoar e alegrar teu coração e fortalecer o teu ministério. Eu queria usar só um exemplo. De ministério no meio de sinais. No milênio passado,
existiam alguns personagens cristãos que nos deixaram exemplos tremendos. Vou falar de um deles. O apóstolo da oração chamado John Hyde. Quem lembra de John Hyde? Estou salvo. Tem um irmão que conhece. Meu irmão, ele foi convidado para pregar num congresso e ele não estava sentindo a presença de Deus. Ele ficou 1 hora, ficou 2 horas, ficou 1 dia, ficou 2 dias, 3 dias. Quando ele chegou para dar a palavra, 140 mil pessoas presentes. Começou a gente cair no chão, querendo Jesus, querendo aceitar Jesus. Gente querendo, que estava desviado, querendo reconciliar. Ele não tinha nem pregado. E hoje como é que a gente vai para o púlpito? A gente se aborrece antes do culto e vai pregar qualquer coisa, vai falar qualquer coisa. Irmão, em nome de Jesus, desperta. Betel. O lugar onde você tem um encontro com Deus. Estou repetindo esta palavra, porque é isso que vai nos ajudar no ministério. Você pode ter cursos, você pode ter experiências, você pode ter muita ou pouca condição, não sei. Mas o que vai fazer a diferença são os sinais de Deus na sua vida. A última casa de profetas era em Jericó. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 a 25. Lá em Jericó, as águas não produziam. A Bíblia mostra que essa água provocava aborto, provocava morte. Água com sabor de morte. Muitas circunstâncias estão acontecendo na vida de algumas pessoas. E são provocadas aborto, que é quando uma criança nasce fora do tempo. É quando um ministério não desabrocha por causa que está querendo o adiantamento. Nesta manhã, Deus quer curar esta água, para que passe a produzir, para que você venha se alegrar no meio da tristeza, você venha ter fortalecimento no meio da sua fraqueza. Olha para o trabalho que você tem, o trabalho da igreja. Seja um departamento, seja uma congregação, seja o auxílio à direção, não sei, mas vocês são obreiros da casa de Deus. Olha e perceba como está e o que você pretende fazer. Eu me lembro de uma circunstância que um vendedor de sapatos foi enviado para a Índia e chegou lá. No mesmo dia, ele ficou muito entristecido, que ele percorreu lá a capital, alguns bairros, ele se aborreceu muito. E 2 dias depois ligou para a indústria aqui no Brasil e falou assim, vou embora. Aqui todo mundo não usa sapato, todo mundo usa pé no chão, a maioria da população. Não tem como vender sapato aqui. Os diretores olharam um para o outro, falaram, vamos mandar um cidadão ali. E foi outro cidadão. Ele chegou de manhã, quando foi à tarde, ele ligou para a indústria, olha, pode mandar a produção vir quente,
Porque aqui todo mundo só fica de pé no chão, aqui eu vou vender muito sapato. Qual a diferença de um para outro? A visão. Que nesta manhã, Deus renove a nossa visão. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Oremos. Pai querido e amado, exercer o ministério em qual cargo for, tem suas fases. E algumas delas bem complicadas e difíceis. Ora é tentação, ora são os próprios erros, fraquezas, escolhas. Grande Deus, nesta manhã nós estamos numa escola de profetas. E o Senhor está nos ensinando, nos fazendo lembrar de coisas importantes, detalhes pequenos, mas está fortalecendo o nosso coração, para quando nós voltarmos para o ministério, a qual a gente faz parte, a qual a gente exerce, vamos fazer com afinco, vamos fazer com alegria, vamos fazer com boa vontade, e o teu nome será glorificado, e nós vamos gerar muito fruto para a glória de Deus. Nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria novamente externar aqui meus agradecimentos ao pastor Rogério pela oportunidade, aos irmãos pela paciência de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus.